Gente, vamos lá, vamos falar então da situação do Luiz Castro. Daqui a pouco o Johan vai entrar por aqui, vai falar sobre o trabalho do Luiz Castro, como é que ele viu o Luiz Castro no Botafogo, o que ele entende desse treinador, estilo de jogo. A gente vai falar muito sobre isso também. Afinal de contas, o cara tem boas chances de ser o próximo treinador do Santos. Bom, o que o presidente Marcelo Teixeira falou, né? Vocês provavelmente já assistiram ou já leram em algum lugar. O presidente deu uma entrevista hoje, num evento da CBF, e confirmou a negociação com o Luiz Castro. Muito mais do que isso, ele disse que Luiz Castro hoje é a prioridade do Santos, que está negociando com ele há mais de uma semana, e eu venho dizendo para vocês aqui, muita gente apostando em Cuca, muita gente apostando em Renato Gaúcho, que de fato estavam ali cotados, né? Muitos dirigentes do Santos fazem lobby por esses treinadores, mas o que estava na cabeça do presidente Marcelo Teixeira e também dos seus integrantes do comitê de gestão, o que estava na cabeça deles, ainda está, é a contratação de um técnico estrangeiro, preferencialmente português. E aí eles foram para o cara que hoje é um dos técnicos portugueses mais badalados no mercado, o Luiz Castro, que passou a última temporada, este ano passou no futebol árabe, né? Foi demitido do time dele lá no futebol árabe, o time do Cristiano Ronaldo, saiu de lá em setembro. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, o Luiz Castro viajou para o Catar, ele chega no Catar amanhã, não sei se ele viaja hoje ou se ele viaja amanhã, mas enfim, ele estará no Catar a partir de amanhã, ou amanhã à noite, né, porque é uma viagem longa, mesmo da Europa, para dar uma entrevista de despedida lá do futebol árabe. Embora o cara já tenha sido demitido, já esteja fora do clube dele, ele vai dar uma coletiva, né, de encerramento do ciclo dele lá no futebol árabe. Bacana, né? O cara se dispôs a voltar lá só para isso. E por parte do Santos é isso. O Santos fez uma proposta de 2 milhões de reais. Eu já tinha trazido esses números aqui da primeira vez. Inicialmente, o Luiz Castro queria um caminhão de dinheiro para poder contratar, né? Queria que o Santos garantisse um investimento absurdo, 50 milhões de euros, né, para contratar, de dólares, desculpem, 50 milhões de dólares para contratar, um absurdo. E aí o Santos deu uma esfriada e na semana passada voltaram a conversar, as exigências do Luiz Castro diminuíram. O que ele pede agora, o que ele pediu agora é a contratação de 6 jogadores indicados por ele. Ele vai apresentar uma lista de jogadores ao Santos, sei lá, 10, 15 jogadores, dos quais o Santos teria que contratar 6. Essa, de fato, nesta negociação atual, foi a única exigência do Luiz Castro, além do salário de 2 milhões de reais. O que já é um avanço, porque eu conversei há pouco agora com meu colega Samir Carvalho, do Café do Setorista, né, o grande Samir Carvalho, grande amigo meu, e ele me disse que quando o Luiz Castro esteve negociando com o Corinthians recentemente, o Luiz Castro pediu ao Corinthians um salário de 3 milhões de reais. Ou seja, ele está aceitando menos para vir ao Santos, né? Porque, de acordo com a diretoria do Santos, esse teria sido o salário mais ou menos já acertado, definido com o Luiz Castro. A questão salarial, neste caso, não seria um problema. O Luiz Castro agora está avaliando outras possibilidades. Quando eu conversei, quando eu perguntei hoje, isso foi por volta de 4, 5 horas da tarde, um pouco mais talvez, 6 horas da tarde. Eu enviei uma mensagem para o Luiz Castro perguntando dessa negociação dele com o Santos e ele respondeu o seguinte, eu escrevi aqui exatamente o que ele respondeu e, claro, né, vou dar aqui a minha interpretação. Deixa eu colocar aqui a resposta do Luiz Castro à pergunta que eu fiz. Perguntei a ele, aqui está literalmente tudo que ele escreveu para mim, tá, gente? Está aqui no meu WhatsApp. Eu perguntei a ele
como é que andava essa negociação com o Santos, se já estava certo, como é que ele se sentia voltando para o futebol brasileiro, para defender, para dirigir o time do Pelé e tudo mais, do Pelé, do Neymar e tudo mais. A resposta dele foi essa. Ele desconversou, não quis responder. Né? Boa tarde, Wagner, não faço comentário sobre minha vida profissional. Aí a parte mais importante. Irei decidir o que fazer durante o mês de dezembro. Ou seja, ele já deu uma dica, que só vai responder em dezembro. Mas também, gente, dezembro está na porta, já está batendo na porta, né? Já estamos aí no dia 26, né? Amanhã já é dia 27, então semana que vem já é dezembro. Isso não quer dizer muita coisa. Nada impede, portanto, que na semana que vem ele já deu uma resposta para o Santos. Aí pediu desculpas, cumprimentou. Foi um avanço aí, foi um avanço, um sinal positivo, só o fato de ele não ter negado, né? Porque se não houvesse nenhuma possibilidade, o cara já daria uma descartada ali. Mas não, ele deu a entender, não quis dizer, não quis responder especificamente sobre o Santos, mas deu a entender que em dezembro ele vai decidir o que vai fazer. Eu conversei ontem com o Pedro Cunha, vocês já conhecem o Pedro Cunha. Aliás, tem um vídeo de uma entrevista do Pedro Cunha aqui no canal, que eu soltei esta semana. Esta semana ou foi a semana passada, ou no final de semana? Enfim, tem um vídeo em que ele fala sobre o Pedro Caixinha e também sobre o Luiz Castro. Ele fala muito sobre o Luiz Castro. Quem quiser saber mais sobre o Luiz Castro, na visão de um jornalista, de um especialista português, também é legal, vale a pena acompanhar esse vídeo. Ontem eu voltei a falar com o Pedro e o Pedro me disse que conversou, ele é próximo do Luiz Castro, né? Eles se conhecem lá do futebol português. O Pedro Cunha, para quem não sabe, é editor-chefe do Portal 00, um dos maiores portais de Portugal. Então ele conversou com o Luiz Castro ontem à noite e o Luiz Castro confirmou para ele que sim, está negociando para voltar ao futebol brasileiro. Não disse o clube, mas confirmou que estava negociando com o clube aqui do Brasil para voltar ao futebol brasileiro. O que é outro grande indício de que realmente há uma enorme possibilidade de ele aceitar. Primeiro, confirma, né, que ele está negociando com o Santos, e há uma enorme possibilidade de ele aceitar a proposta do Santos. Mais tarde, eu também conversei com o agente dele, o Antônio Teixeira, que está aqui em Santos. Se eu não me engano, ele vai embora amanhã. Não conversei com ele pessoalmente, tentei, mas não consegui. Mas mandei uma mensagem para ele por celular e ele me respondeu também que não pode falar sobre esse assunto. Eu não quis conversar, mas respondeu que no momento certo iria falar, que não pode falar por enquanto. É normalmente uma estratégia básica, né, de quem está dentro de uma negociação. Ele, como agente do Luiz Castro, entendeu que não pode falar sobre esse assunto, mas também não negou, também nem poderia negar, né? Ele já esteve aqui, o próprio presidente Marcelo Teixeira falou no nome dele. Enfim, gente, resumindo, para o torcedor do Santos, a maioria aprova a contratação do Luiz Castro, para o torcedor ficar animado, empolgado? Eu acho que sim, a demonstração de otimismo do presidente Marcelo Teixeira e de todos os dirigentes do Santos com quem eu conversei hoje demonstram que sim, há uma grande possibilidade do Luiz Castro ser o treinador do Santos no ano que vem. O fato de eles não terem assumido que há uma negociação avançada, isso não quer dizer nada. Pelo menos não houve negativa e também não houve nenhuma sinalização de que essa informação do presidente Marcelo Teixeira é incorreta. Nós vamos saber, gente. Em breve nós saberemos se esta negociação está mesmo muito próxima de ser concluída, né, com um final feliz para o torcedor do Santos. Nós vamos saber isso aí nos próximos dias. O fato, isso sim é fato, há uma negociação em andamento. O Santos está, sim, negociando com o Luiz Castro, fez uma proposta oficial e há boas perspectivas de que o Santos consiga contratar o treinador português, que é, sim, um dos principais técnicos portugueses da atualidade.